tá? Exemplo 2, tá? 2 adults and 5 children are to be positioned side by side to take a picture. If all the children are going to stay between the 2 adults, in how many ways can the picture be taken? Então a gente vai ter que posicionar 5 crianças no meio de 2 adultos, tá? A posição dos 2 adultos é fixa nas extremidades, mas a posição das crianças, bom, também é fixa entre os adultos, né? Mas entre os adultos, as crianças elas podem ser permutadas, vamos dizer assim, elas podem ser trocadas de ordem o quanto você quiser, tá? Quanto você queira. Então, repara que nesse caso, como a gente tem as posições dos adultos fixas nas extremidades e a posição das crianças também fixas no miolo, né, entre um adulto e outro, a gente pode dividir o nosso problema em 2 etapas. A primeira etapa sendo, vamos posicionar os adultos nas extremidades, então a gente tem 2 adultos e 2 posições, e a gente pode também posicionar as crianças entre os adultos, ou seja, a gente tem 5 crianças para colocar no meio dos 2 adultos. Então a gente pode fazer o seguinte, para posicionar os adultos, como a gente tem 2 posições e são 2 adultos diferentes, a gente tem só 2 fatorial de possibilidades, e agora usando o conceito lá, é como se a gente estivesse falando do P2, né, permutação de 2 adultos, no caso, 2 elementos, e as crianças a gente vai estar falando de P5. Então, de quantas formas a gente pode posicionar as 5 crianças nas 5 posições entre os adultos, né? A gente tem P5, ou seja, 5 fatorial. Tá? Então, para descobrir a quantidade total de formas como a gente pode organizar essa galera, essas 7 pessoas, é simplesmente multiplicando 2 fatorial por 5 fatorial. Tá? Isso vai dar para a gente 2 vezes 120, porque 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120, tá? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, se a gente multiplicar 2 fatorial por 5 fatorial, a gente vai ter 2 vezes 120, que é 240. Tá? E aí você talvez esteja perguntando, por que eu estou multiplicando 2 fatorial por 5 fatorial? Lembra do princípio fundamental da contagem? Então, o princípio fundamental da contagem fala que se eu conseguir quebrar o nosso problema maior em etapas menores, a quantidade de possibilidades que a gente tem quantidade total de possibilidades que a gente tem vai ser a quantidade de possibilidades que a gente tem em cada uma das etapas multiplicadas, tá? Então, de quantas formas a gente consegue organizar os adultos, posicionar os adultos? 2 fatorial. De quantas formas a gente pode posicionar as crianças? 5 fatorial. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, a gente multiplica os 2, tá bom?